Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje nós temos aquele vídeo que vocês tanto adoram, sim, pelos analytics aqui do YouTube. Eu vejo, né, tem a maior retenção média, né, vocês passam mais tempo vendo esse vídeo na média, né, do que os outros. Mais cliques, mais tudo. E também é um dos meus vídeos favoritos. Adoro receber presentes, adoro fazer comprinhas na Amazon e adoro surpresas. Mas antes, hoje eu não vou te pedir para se inscrever, mas é claro que se você quiser se inscrever, fique mais do que à vontade, deixar sua curtida, etc, você já sabe. Mas eu tenho um anúncio aqui muito especial, que é o Círculo Literário, nosso clube de leituras versão 2024, últimos dias para você deixar o nome na lista e aproveitar um desconto imperdível de 40 a 50%, a depender do seu plano que você vai assinar, de desconto num lançamento exclusivo só para quem tem nome na lista. Não custa nada, é só você deixar seu e-mail, vou deixar o formulário aqui no link da descrição e muito em breve nós vamos abrir as vagas apenas para quem tem nome na lista. Depois nós vamos abrir para todo mundo, já num preço diferenciado. E é a sua oportunidade de ler mais em 2024 e com um clube de leitura super legal. Nós tivemos aqui a versão 2023, já está se encaminhando para o encerramento e foi uma experiência maravilhosa. Vamos abrir os pacotes? Como sempre, tenho minha fiel faquinha aqui. Nunca me cortei, espero continuar assim. Bom, pessoal, peguei um primeiro pacote aqui e é um recebido da Companhia das Letras. Companhia das Letras, muito obrigado pelo envio. Eu sou parceiro deles. O enorme desafio é abrir para as câmeras, né? Tem que levantar o pacote e tudo. Parece fácil, mas não é, tá, pessoal? E não se cortar, né? O mais importante. O que temos aqui? Ovídio, Metamorfoses. Nada permanece na forma, de todas as coisas renovadora, a natureza produz de umas às outras. Nada perece em todo o mundo, eis a verdade. Tudo varia e renova sua forma, e o que chamam nascer é começar a ser diferente do que antes já fora, e não mais ser o que era, morrer. Como as coisas transpassam, umas para cá e outras para lá, a soma é constante. Obra-prima sem igual no cânone, Metamorfoses assombra pela sua vastidão ao repassar centenas de mitos enquanto passeia por diferentes estilos, tendo como fio condutor justamente o fato de que na vida ou na mitologia nada é estável, tudo está em perpétua mutação. Começando pela origem do mundo, o poema soa quase enciclopédico, ao abrigar relatos fantásticos da imaginação grega e romana, cujos deuses muitas vezes cedem a impulsos demasiado humanos. O universo deste livro parece caótico. O amor é capaz de transformar uma pessoa em um animal, ou ainda em uma rocha. No entanto, o transbordamento poético de Ovídio consegue costurar essas narrativas com uma voz sedutora, e esta nova tradução busca emular o ritmo original do texto ao preservar a métrica do hexâmetro datílico, resultando em uma linguagem fluida apta a ser recitada. Bom, pessoal, muita gente falou, né, de eu começar poesia aqui no canal, e pra mim seria uma honra poder começar e estudar mitologia ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar a capa bonita aqui pra vocês, edição da Penguin, né, não cheguei a mostrar, espero que vocês possam ver. E eu adoro mitologia greco-romana, né, e temos aqui um prato cheio, né, Metamorfoses de Ovídio e poemas, então vamos ver se a gente consegue encaixar pro ano que vem. Companhia das Letras, muito obrigado. E aqui acredito eu que seja outro recebido, só que esse aqui, se eu não me engano, é da 34, mas vamos ver. Gente, isso aqui é mais seguro eu não usar a faquinha nisso aqui, eu simplesmente rasgar o pacote. E eu não estava enganado, temos aqui um exemplar da 34, um lançamento, se eu não me engano. Temos aqui Ásia, de Ivan Turgenev. Gente, olha que capa bonita. Espero que vocês consigam ver aqui na câmera. Bom, o Turgenev, ele é um favorito do canal. Eu já li Pais e Filhos, vou deixar as resenhas aqui, né? E recentemente li com o Clube de Leituras, né? Na versão 2023, Memória de um Caçador, também foi uma leitura incrível. Além de tudo, esse aqui é um clássico curtinho. Deve entrar no radar mais rápido, é mais fácil de encaixar, né? E olha, gente, que capa bonita, eu tô deslumbrado aqui. Ivan Turgenev é considerado ao lado de Dostoiévski e Tolstói um dos três grandes romancistas russos do século XIX. Diferentemente do mergulho na psicologia humana empreendido pelo primeiro e dos grandes painéis históricos retratados pelo segundo, Turgenev se notabilizou pela delicadeza de sua escrita e uma incrível capacidade de revelar sem panfletarismo as estruturas mais profundas da sociedade de seu país. De fato, é o que a gente vê, especialmente em Memórias de um Caçador, uma escrita muito estética, muito bonita mesmo, né? Ele te transporta para aquelas paisagens, né? E ele tem um quê de poesia mesmo,
ao mesmo tempo em que ele vai denunciar, pelo menos em Memórias de um Caçador, a condição social da exploração dos mujiques. Publicada em 1857, a novela Ásia é um dos exemplos mais acabados de seu talento. Um enredo aparentemente singelo, em que um nobre russo viajando pela Alemanha faz amizade com um casal de irmãos também russos e se apaixona pela irmã mais nova, Ásia. Aliás, Ásia deve ser diminutiva, agora não sei de que nome. Trazem uma camada mais profunda, uma discussão sobre as relações entre as elites do país e os servos emancipados, que também isso é um fato, né? Os servos foram emancipados na Rússia em 1861, mas muito como ocorreu em diversos países, né, na abolição da escravatura. A grande questão é o e agora, né? O que o ex-servo vai fazer? Tudo bem, ele não tá mais preso à servidão, mas ao mesmo tempo a única coisa que ele sabe fazer é aquilo, então ele acaba voltando para o campo, numa condição talvez um pouquinho melhor, mas infelizmente nada muda muito, digamos assim. Ao mesmo tempo o livro aborda o tema do homem supérfluo, já presente em outras obras deste autor que analisou com agudeza ímpar aquela geração de jovens da nobreza russa que tinha grandes ideais, mas era incapaz de colocá-los em prática. No pós-fácil ao volume, a tradutora Fátima Bianchi, professora da Universidade de São Paulo, aponta os fortes elementos autobiográficos inscritos na narrativa e demonstra que essa novela concisa ocupa um lugar central na vida e nos processos de criação literária de Turgenev. Adorei, editora 34, muito obrigado, sempre um prazer receber russos e sobretudo Turgenev. Temos mais uns pacotes da Amazon, mas antes, já que falamos aqui das editoras, né, vamos voltar aqui para nossa querida Companhia das Letras. Temos aqui mais um pacote, vamos ver o que veio aqui. Gente, é melhor fazer um cortezinho e rasgar. Eu preciso dessas mãos para trabalhar. Olha só. Se um viajante numa noite de inverno, de Ítalo Calvino. Eu acabei de receber deles como ler os clássicos do Ítalo Calvino. Tanto é que eu vi a capa, eu falei, será que eles mandaram de novo? Porque a capa é muito parecida, né, pessoal? Mas essa aqui é outra obra. Espero que vocês possam ver. Se um viajante numa noite de inverno, eu não conhecia isso. Nesta obra-prima, Ítalo Calvino faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. Olha, tá aí um homem que dedicou sua vida a incentivar as pessoas a lerem clássicos, né, pessoal? Eu francamente não li nada dele ainda, mas tô ficando cada vez mais curioso. E tal como você, leitora, ele compra um exemplar de Se um Viajante numa Noite de Inverno e se vê imerso em uma trama fascinante, cheia de mistério e expectativa, mas que se interrompe por volta da página 30. Há um erro de encadernação e é preciso voltar à livraria e trocar o exemplar para prosseguir a leitura. Que legal, né? A gente é o personagem principal aqui. Assim começam os obstáculos que o herói vai encontrar: roubo de livro, suicídio do autor, confisco, uma prisão inesperada. Na busca da satisfação do prazer da leitura, o leitor envolve-se em situações kafkianas, encontra personagens bizarros, vive momentos cômicos e, como nas grandes histórias de amor, conhece uma leitora. Repleto de engenhosidade, inteligência e humor, esse livro é um elogio à literatura e à arte do romance, feito por um dos grandes autores do século XX. Gente, adorei, eu não conhecia essa obra e tá cada vez mais claro para mim esse caráter do autor, né, em nos incentivar a ler os clássicos, né? Até porque o outro é um clássico de não ficção, né? Como ler os clássicos, não é uma história, né? Um romance. E aqui temos um romance, curioso, né? Mas sobre o mesmo tema, né? Parece que a Companhia das Letras está comemorando o centenário do Ítalo Calvino, né? 1923 a 2023. E edições muito bonitas, né, pessoal? É capa dura. E tem uma cartinha aqui, né? Vamos dar uma olhada, é claro. Querido leitor, querida leitora, é com muita alegria que no dia 15 de outubro a Companhia das Letras comemora o centenário do nascimento de Ítalo Calvino. Gente, desculpa o atraso, eu recebi de fato isso aqui acho que no mês passado, mas eu fui juntando os pacotes, né, senão ficam poucos pacotes para fazer esse book haul unboxing, né. Autor que publicamos orgulhosamente há mais de 3 décadas. Calvino dedicou sua vida à literatura nos papéis de editor e escritor, e com seus livros conquistou gerações de leitores em todo o mundo. Para esse centenário, a companhia preparou uma extensa programação. Entre os inéditos estão os contos de A Entrada na Guerra e por último vem O Corvo, as entrevistas de Nasci na América e o relato autobiográfico de Um Otimista na América. Se não me engano ele era italiano, né? 2 títulos ganham reedição especial em capa dura. Um Viajante numa Noite de Inverno, que a gente acabou de receber, com pós-fácil de Maurício Santana Dias, e Por que Ler os Clássicos, também recebemos, se não me engano, no book haul passado, com pós-fácil de Maria Cecília Gomes dos Reis. O livro Todas as Cosmicômicas, que mostram um lado pouco conhecido de Calvino, é acompanhado de lindas ilustrações de Marcelo Cipis. Além disso, não perca as edições em audiobook de 6 títulos do autor. Já foram lançadas as versões em áudio: O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores, O Cavaleiro Inexistente e 6 propostas para o novo milênio. No dia 15, marcamos o centenário com o lançamento de As Cidades Invisíveis, com narração de Dan Stuba, e Se um Viajante numa Noite de Inverno, com narração de Antônio Fagundes. Gente, adoro o Antônio Fagundes. Depois que eu descobri que ele era gamer,
comecei a admirar ele mais ainda. Um homem muito simpático. Que, aliás, fã declarado de Calvino. Tudo legal. Ganhou mais ainda a minha admiração. Esperamos que você aproveite essa data especial para ler ou reler um dos grandes escritores do século XX. Boas leituras. Um abraço, Camila Aberto, editora executiva. Muito obrigado, Camila. Eu só posso dizer, pessoal, que eu tô super satisfeito com a Companhia das Letras, com a 34 também, claro. Mas o fato é que a Companhia das Letras tá mandando livros aqui todos os meses e são coisas muito legais, né? É porque eu participei do processo seletivo, né? Aliás, quem for influenciador e estiver me seguindo e quiser participar, todo ano eles fazem, né? Passando no processo, né? Eles analisam o seu perfil literário. Você pode colocar suas preferências. Evidentemente, eu coloquei os clássicos da literatura e eu realmente tenho recebido verdadeiras relíquias aqui. Então eu tô muito satisfeito. Bom, temos uns pacotinhos da Amazon. Vamos dar uma olhada. Quanta violência, Marcelo. Esse aqui fui eu que comprei, pessoal. Nossa, é bem pequenininho, né? Quando você vê na Amazon parece um pouco maior e tudo, né? Quando você vai ver parece um gibi aqui. Junichiro Tanizaki em Louvor da Sombra. Bem curtinho, mas eu gosto muito do Tanizaki. Inclusive o canal acabou de fazer 2 anos da primeira resenha que eu lancei e adivinha, a primeira resenha foi As Irmãs Makioka de Junichiro Tanizaki. Então um autor que eu já tenho um certo carinho. E esse aqui, se eu não me engano, passa tanto livro por aqui, pessoal, que eu acabo esquecendo, né? Mas se eu não me engano, ele vai tratar da sociedade japonesa, uma certa análise, né? Como funcionava a sociedade japonesa, isso muito me interessa. De modo geral, nós os japoneses sentimos desassossego diante dos objetos cintilantes. No ocidente, prata, ferro ou cobre são usados na fabricação de aparelhos de jantar e talheres, os quais são polidos até brilhar, coisa que não apreciamos. Às vezes fazemos chaleiras, taças e frascos de saquê de prata, mas não os lustramos. Ao contrário, apraz-nos observar o tempo marcar sua passagem, esmaecendo o brilho do metal, queimando e esfumaçando sua superfície. Neste breve ensaio sobre estética, escrito em 1933, Junichiro Tanizaki analisa a arquitetura, o teatro, a comida, o vestuário, o papel e até o tom de pele para refletir sobre um elemento central da cultura japonesa, o contraste entre a penumbra e a claridade. Se os ocidentais têm por hábito polir prata para que ela tenha um aspecto sempre brilhante e renovado, os orientais valorizam justamente o inverso. A gordura das mãos e a ferrugem acumulada sobre os objetos mostram a passagem do tempo e representam, portanto, as histórias que eles carregam. Ao se opor à modernidade tecnológica importada do ocidente, Em Louvor da Sombra faz um elogio sensível e delicado à tradição japonesa. Gente, eu adoro isso, porque é uma certa visão contrária, né, justamente à nossa visão ocidental. A gente vê que não apenas na arquitetura, né, nos objetos domésticos, digamos assim, né, mas sobretudo hoje a gente vê muito uma verdadeira batalha, né, uma cruzada contra o envelhecimento, né, o envelhecimento como uma doença, algo pelo qual nos padrões atuais deve-se se envergonhar, o que é algo absurdo, porque o envelhecer é um processo natural e aqui nós vemos justamente a celebração do envelhecimento, né, não o contrário, né. Hoje em dia os procedimentos estéticos, né, todos eles visam ocultar rugas, né, ocultar supostos defeitos em nome de uma suposta perfeição. E não criticando quem faz procedimentos estéticos, acho perfeitamente válido a pessoa fazer alguns procedimentos estéticos, se isso vai elevar sua autoestima, se isso vai fazê-la se sentir melhor com sua aparência, seu corpo, mas acho que de maneira geral eu entendo que o envelhecimento tem sido quase que combatido, enquanto que a gente vê do outro lado do mundo ele é até celebrado. Mas eu também tenho visto um certo movimento hoje em dia da celebração do envelhecimento, pessoas de certa maneira orgulhosas em mostrarem seus cabelos brancos. Acredito que dá pra ter um equilíbrio, né? Acho que a pessoa não precisa se largar, digamos assim, né? Não cuidar da própria aparência, ela não precisa chegar nesse ponto, falar, eu sou assim, eu vim assim no mundo, então eu vou assim até o final. Mas também existe, como eu disse, acho que essa obsessão, né? Especialmente com os procedimentos estéticos, pessoas que fazem uma série deles, né? Não tô falando aqui de fazer um pouquinho de botox, um pouquinho de não sei o que, né? Eu tô falando que tem, hoje em dia, uma certa avidez, né? Na procura desses procedimentos, como se envelhecer fosse algo terrível. E se a gente parar pra pensar, envelhecer pode ser algo muito legal. A gente pode encarar como a aquisição de mais experiência de vida. Enfim, faço aqui minhas divagações, espero não ofender ninguém. Hoje em dia os ânimos são um tanto quanto sensíveis nesses assuntos, mas na verdade a única coisa que eu quero fazer aqui é fazer com que as pessoas não se sintam culpadas ou se sentirem mal por envelhecer, afinal é um processo perfeitamente natural. Muito pelo contrário, devemos celebrá-lo, até porque eu vi uma frase recente que diz que envelhecer é um privilégio de poucos. Alguns, infelizmente, não envelhecem, aliás, muitos, né? Eles simplesmente não chegam à velhice, algo a ser celebrado. Eu fiquei curioso para ler esse aqui, ele é bem curtinho e eu não tenho muita experiência com o gênero de ensaios, mas vamos lá. Mais um pacote da Amazon. Tá bom, né? Vamos fazer com a mão agora.
Ah, sim. Esse aqui eu comprei logo que o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2023. É a Alice de Jon Fosse. Muita gente correu pra ler esse aqui logo que ele ganhou o Prêmio Nobel. E eu ia fazer a corrida também, só que eu juntei tudo no book haul aqui e simplesmente até esqueci que eu comprei. Mas, vamos lá, né? Um dos maiores escritores da Europa, segundo aqui o Karl Ove Knausgaard. De um dos mais prestigiosos autores noruegueses contemporâneos, é a Alice retrata a história de um homem que sai com um barco para nunca mais voltar, de uma mulher que permanece à sua espera e das marcas indeléveis que unem 5 gerações de uma família. E aqui temos vários elogios de vários jornais prestigiados. Olha, tenho bastante curiosidade, né? Se a gente pensar que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu sei que um Nobel com uma certa controvérsia, né? Porque afinal esperava-se que algum autor de talvez outra nacionalidade, um autor negro ou oriental, né, vencesse o Nobel, e que põe de certa maneira em xeque, né, a avaliação do Nobel. E eu particularmente não tenho dúvida que essa obra seja merecedora do Nobel. O que eu acho, assim, né, aqui é um achismo, tá, pessoal? Da última vez que eu tinha visto, o comitê do Nobel era composto de europeus brancos. Então, por mais que eles sejam, digamos, de esquerda, procurem exercitar a diversidade, ler autores, né, de diversas nacionalidades, o quanto será que não existe dentro deles um certo preconceito implícito, um viés oculto e que, mesmo que ele tente, é difícil ele mesmo superar e favoreça autores brancos e europeus. De repente, né, se o comitê fosse formado por negros, por mais mulheres, por orientais, de repente a gente teria outros vencedores. E de novo, não desmerecendo o Jon Fosse, deve ser uma ótima obra, mas eu também não tenho dúvida que tem outros escritores negros que escreveram pelo menos tão bem quanto, ou autores orientais, né, ou de outras nacionalidades que não europeias. E de novo, deve ser uma ótima obra, eu quero ler imediatamente para ver o que é um autor prêmio Nobel, apesar que eu já li, né, Annie Ernaux, já li alguns Nobel, mas assim, né, um contemporâneo, tem muita curiosidade, né, em saber o que está sendo privilegiado hoje em dia, mas deixo aqui uma certa observação de que de repente se o comitê do Nobel fosse constituído por pessoas de outras nacionalidades, outras etnias, a gente teria outros resultados, porque eu acho assim, né, de novo um achismo meu, que é difícil a gente vencer, digamos, a nossa própria natureza, os vieses que foram construídos implicitamente pela própria sociedade, enfim. Aqui não cabe eu ficar fazendo críticas ao comitê do Nobel, eu só acho que seria até interessante para o comitê, como uma organização que busca, digamos assim, selecionar o melhor da literatura da humanidade, o próprio comitê ser representado por mais pessoas diferentes, né, que melhor representem a humanidade, porque a humanidade não é europeia branca, né? Tem uma parte, com certeza, e acho que tem que continuar tendo europeus brancos no comitê, mas também seria muito interessante que tivéssemos japoneses, coreanos, pessoas do Oriente Médio, da África, né, do Brasil, indígenas, tupi-guarani, né, não sei, obviamente que você não consegue contemplar todas as etnias, são milhares, milhões, se não milhões, né, mas talvez um pouquinho de cada continente, seria uma mudança, na minha opinião, salutar. Mas vamos lá, vamos conhecer sim o Jon Fosse de novo, não tenho nada contra ele não tem culpa de ter nascido branco e europeu, deve ser um excelente escritor, vamos conhecer sim a escrita dele. Minha crítica é ao comitê do Nobel. Mais um pacote, pessoal, infelizmente é o último. Vocês precisam me dar mais presentes, hein? Brincadeira. Mas se quiserem dar. E sim, cá temos Akutagawa, Rashomon e outros contos da editora Edra. E eu já sabia que era esse aqui porque eu comprei esse. E eu selecionei essa obra para o nosso círculo literário, nosso clube de leituras em 2024. Peraí, deixa eu fechar a faquinha aqui, pessoal, antes que eu me corte. Em linha com o que eu acabei de falar, né, eu não sou perfeito, eu provavelmente padeço da mesma dificuldade do que os curadores do Nobel, mas em meu clube eu procurei deliberadamente favorecer a diversidade dentro da curadoria, ou seja, selecionar autores e autoras de outras nacionalidades para tentar melhor representar o que seriam os clássicos da literatura do mundo, né? Obviamente que eu só seleciono entre 8 a 12 livros por ano, né? Esse ano nós vamos ter 10 e é impossível eu representar o mundo inteiro nesses 10, mas eu procuro colocar um pouquinho de cada nacionalidade. Então temos aqui justamente um japonês, eu acho que todo ano eu vou colocar um japonês ou
ou pelo menos no oriental, porque eu sou fascinado pela cultura oriental. E Rashomon é um dos grandes clássicos, tá, pessoal? Na verdade, é Rashomon e outros contos, né? O Rashomon, ele foi adaptado pro cinema e pro teatro diversas vezes, inclusive tem um filme, se não me engano, do Kurosawa, né? Um diretor de filme notável. E é interessante que diante do sucesso de Rashomon, cunhou-se até mesmo um termo, o efeito Rashomon. Se não me falha a memória, é quando testemunhas diferentes dão depoimentos contraditórios sobre o mesmo evento. Interessante, né? Esse efeito Rashomon representa a subjetividade das nossas percepções. Eu não conheço o autor, eu sei que o Japão hoje tem o prêmio Akutagawa em homenagem ao Ryonosuke Akutagawa, né? O nosso autor aqui de Rashomon e outros contos. Então, nós vamos conhecer o autor cujo nome foi utilizado para batizar o prêmio de literatura japonês. Então, deve ser muito bom. Este volume traz 10 contos do grande expoente do conto moderno japonês Akutagawa, publicados entre 1915 e 1927. São textos que falam sobre a cultura de Heian, atual Kyoto, Edo, atual Tóquio, até os antigos costumes japoneses, a ética cristã e a loucura. Reúne também 2 contos de caráter autobiográfico do final da vida do autor. Gente, eu tenho muita curiosidade. Uma borboleta volteava no vento impregnado por um cheiro de ervas aquáticas. Durante apenas um ínfimo segundo, ele sentiu o roçar de suas asas sobre os lábios ressecados. Mas o pó das asas que assim for espalhado sobre seus lábios continuou a brilhar, mesmo muitos anos depois. Akutagawa. Muito bonita, né, pessoal? Bonita edição da editora Edra, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ela é uma edição nova, eu selecionei ela especialmente para o clube, a nova edição, tinha uma mais antiga, né? Obviamente eu escolhi a mais nova. E nós vamos lê-lo em 2024, você pode deixar seu nome na lista e não perder os descontos incríveis, de 40% a 50% a depender do plano. E o clube dá direito a grupo de mensagens, live mensal e a depender do plano, reunião via Google Meet, né? Cara a cara, comigo e mais outros 30 assinantes no máximo, nós temos limite de participantes. E sorteios e muitos outros benefícios exclusivos, como planner com metas para te ajudar a acompanhar a leitura do mês e muito mais. Então não perca tempo, acesse o link aqui na descrição e desde já agradeço sua audiência e nos vemos numa próxima. Um grande abraço.